Desse período só tem hoje a Nancy, que é de São Paulo, não era daqui, a Marina, e eu, todo mundo saiu. Assim, eu não ninguém na Conscienciologia do nosso tempo. O nosso grupo, a Glória Thiago lecionou, a Rosália foi fundar uma ONG. Quando eu vim pra cá, faz 10 anos, né? Que eu vim morar aqui, né? Já tem 10. Tem que bater o coco. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de dezembro de 2014, é uma quinta-feira. E nosso verbete é de número 3.233. Ele tem 6 páginas, 50 elogias e 32 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o incunábulo projeciológico, da especialidade holomemoriologia. Ele foi redigido pela verbetógrafa veterana professora Malu Balona, que é reeducadora, autodidata, holomemorialista, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 86, docente em Conscienciologia desde 88, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. Ela é tenepsista desde janeiro de 95. O incunábulo projeciológico é o início, origem, berço das publicações técnico-científicas, responsável pela proposição da neociência projeciologia, especialidade da conscienciologia, constituindo marco textual e agente retrocognitor no planeta Terra, para a primeira geração de intermissivistas egressos do curso intermissivo. Na pensenologia, o holopensene pessoal paracientífico, a autopensenidade fenomenológica, a autopensenização pró-projetiva, o materpensene projeciológico. Na fatologia, o impacto das obras técnico-científicas pioneiras sobre projeção da consciência nos projetores intermissivistas. O resgate historiográfico exaustivo do fenômeno projetivo com autolucidez, presente nas civilizações humanas, a pesquisa internacional da projetabilidade lúcida. O estímulo do livro técnico sobre projetabilidade à autopesquisa da Consim. O incentivo ao registro diuturno das experiências extracorpóreas naturais. O incunábulo projeciológico gerando a primeira instituição de pesquisa da projeção consciente, o Centro da Consciência Contínua. A relevância dos grupos de pesquisa pioneiros, formados por projetores conscientes. E a gente chama a atenção que essa fatologia tem 22 linhas, o que para a verbetografia, né, configura um máximo. Né? São 20 linhas pelo menos. Isso indica um padrão de qualidade do verbete. É um indicador, né, de qualidade. Na parafatologia, a era da autoconscientização multidimensional, apontada pela primeira obra projeciológica, o levantamento paracientífico dos fenômenos projetivos, as pararealidades ignoradas pela Consim comum, o aumento dos percentuais de projetores lúcidos na atual etapa das reurbanizações extrafísicas, REURBEX, o descobrimento inexorável da cosmoética pelos seres humanos através da projetabilidade lúcida, o descortino parapsíquico cosmovisiológico na experiência extracorporal, as descobertas, invenções e teorias captadas através dos estados alterados da consciência.
e a presença dos amparadores desde tempos imemoriais, acompanhando e intercedendo no curso evolutivo da humanidade. E a gente destaca também que a parafatologia tem 29 linhas, também configurando o máximo para a sessão. E a divisão detalhismo também tem 24 máximos. E na argumentologia, na acabativa, nós destacamos então, na seção remissiologia, alternância interdimensional, autoconscientização multidimensional, cronologia da projeciologia, holomemória da conscienciologia, lei da projeciologia. E na frase enfática, o incunábulo projeciológico surgiu no formato de diário autoexperimental, facilitando o rapport da primeira geração de projetores autolúcidos, agentes retrocognitores do curso intermissivo. Na questionologia, você acessou o primeiro livro técnico projeciológico na condição de autorretrocenha do curso intermissivo recente? Como vem retribuindo e contribuindo para a tarefa assistencial do esclarecimento TARES no planeta? E na bibliografia específica, nós temos então 2 fontes bibliográficas. Agora aqui na mega-análise, feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Livros, tratados, projetores, publicações, origem. Neociência, intermissivo, bibliopensene, esclarecimento, projetabilidade. Autorretrocenha, autorrememoração, parafenomenologia, holomemoriologia, parahistoriologia, extrafisicologia, bibliotafiologia, autoradologia, holotecologia, gesconologia. Agora, pessoal, eu tenho aqui dois convites para todos, em especial para quem está atualmente, esse final de semana em Foz do Iguaçu. Então, a gente tem a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Moradores e Amigos do bairro Cognópolis. A pauta principal é uma pauta muito importante para a cidade de Foz do Iguaçu em geral e, obviamente, de interesse mais especificamente de quem mora no bairro Cognópolis. A ideia é a mobilização dos moradores contra a instalação do Porto Seco no bairro Cognópolis. Lembrando que ninguém é contra o Porto Seco, pelo contrário, a gente entende a importância desse porto para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento regional, a importância dele para o Mercosul, né? Ele interliga aí a Argentina e Paraguai, quer dizer, vai suprir uma necessidade em função dessa interligação já existente, mas que tende a ser aprimorada e aumentada. Então, essa assembleia vai acontecer no dia 13 agora, sábado, às 17 horas, aqui no Discernimento. Então, a convocação é para todos os moradores do bairro Cognópolis, que envolve, claro, além da equipe dos conscienciólogos, vamos dizer assim. E a gente conta com a presença de todos vocês, porque é muito importante a gente debater, discutir e realmente se mobilizar para um trabalho mais efetivo na comunidade de Foz. A gente já tem equipes formadas, a turma da Unicim está coordenando esse trabalho, tem inclusive uma equipe de arquitetos já montada, arquitetos e urbanistas, ajudando e dando inclusive apoio e consultoria, enfim, assessoria, não só para a Unicim, para a CCCI, quanto dando orientações, né? No caso, assim, opiniões, né, sobre o assunto junto à prefeitura, junto à cidade de Foz, né, às lideranças, né? Então, a gente precisa manter essa mobilização e ampliar cada vez mais, considerando que a hipótese de um porto seco aqui do lado, ele praticamente inviabiliza, é muito forte, claro que não, mas ele ele vai de encontro, ele é fora do contexto do nosso paradigma aqui de turismo, de uma região muito apropriada para o verde.
a questão da cultura, da Cognópolis mesmo, como diz o bairro, né, do desenvolvimento mais das linhas de conhecimento, né, vai ter o futuro centro, megacentro cultural, enfim, é fora do nosso contexto, né, fora a questão toda de poluição, manancial de rio Tamanduá, enfim. Então, isso tudo precisa ser contemplado e a gente já ouviu aí das lideranças da cidade e provavelmente a gente vai estar mais no sentido agora de ajudar, inclusive, a definir uma nova localização, né, mais apropriada para a cidade. E tem um outro convite, que esse é para o dia 14 de dezembro, é no domingo, de 8 às 12 horas, vai acontecer a 9ª Prova Geral de Conscienciologia. Para quem não fez ainda, é uma excelente oportunidade de você aferir, né? De você realmente fazer dar uma parada, fazer uma parada produtiva, estudar a Conscienciologia, aprofundar os seus conhecimentos. Esse ano, a equipe organizadora elegeu 200 verbetes e a listagem deles está no website das tertúlias. E, então, são verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. E os temas principais a serem testados, né, vamos dizer assim, conviviologia, holomaturologia, intermissiologia e projeciologia. E aqui a gente tem uma frase enfática do professor Valdo, que a prova da Conscienciologia demarca de maneira técnica e prática o verdadeiro nível de autocognição da Consim, quanto à condição evolutiva para a consecução da proexis pessoal. Então, pessoal, boa prova a todos, e a equipe do CAEC, do Tertuliário, agradece. E, claro, a equipe da Enciclosapiens, né? Vamos prestigiar a enciclopédia. Então, professora Malo, a gente já tem aqui algumas perguntas. Eu queria que você falasse um pouco, comentasse. A gente sabe do seu longo e, como é que se diz, intensa participação na história da projeciologia aqui nesse século 20 e 21. Mas eu queria que você contasse para a gente da sua principal motivação para escrever esse verbete. Você pode dizer que eu pertenço ao patrimônio histórico, eu sou tombada, eu não me incomodo. Pelo contrário, é uma honra. Você já está tombada, eu já estou completamente. Então, veja bem, é por gratidão que eu escrevi esse verbete, porque o livro Projeções da Consciência, que eu tenho aqui na edição original, essa é a edição original, com a capa original de 1981 do livro. Esse é o original. Então, esse livro, como eu descrevo aqui na minha definologia, ele é o berço, ele é a origem, ele é o que abriu todas as portas. Ele foi a nossa retrosenha de curso intermissivo, porque ele é um diário de uma condição despretensiosa, aparentemente simples, e de uma complexidade imensa. E eu não me canso de me debruçar sobre esse livro e extrair conhecimentos os mais profundos. Então, aquele voluntário, aquele aluno, aquela pessoa que está chegando agora e ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, ele já tem diversas edições, como eu mostrei, essa é a primeira, mas a que eu mais trabalhei é essa edição aqui, que foi usada para mim para escrever o curso de projeciologia, é a edição de 92, e eu fui propositora do primeiro programa oficial de formação de docentes em projeciologia e conscienciologia, chamava Treinamento Ágil para a Docência. Nós lançamos esse programa em 95. E esse livro, principalmente, foi a base, além do tratado Projeciologia. Por quê? Porque esse falava mais de perto a experiência dos próprios alunos, dos projetores. Então, eles se reconheciam nesse livro, através das descrições, dos relatos, das narrativas do professor Valdo, e muitos deles hoje são nossos colegas aqui, estão aqui conosco até hoje. Então, esse foi o objetivo principal, ilustrar a condição para o nosso voluntário, o nosso aluno que está chegando agora. A Conscienciologia tem praticamente já 3 décadas de apresentação pública, que eu tenho o privilégio de acompanhar, há 29, que eu venho acompanhando esse trajeto, e eu vejo que, além do mais, esse agradecimento aos amparadores que propiciaram essas projeções do professor Valdo. Elas ocorreram no período em que também nós estávamos tendo um reminder, uma chamada geral,
extrafísica, numa comunidade extrafísica temporária chamada Pandeiro. Foi nesse período que esse livro foi escrito, que essas projeções parapedagógicas foram descritas. Então, eu acho que tem um significado todo especial para nós interessados, historiógrafos, para-historiógrafos da projeciologia e da conscienciologia. É aula de história, na verdade. É verdade. Agora, professora Malo, na estrangeirismologia, na página 16, final da primeira linha, o livro Projeciologia, lançado pelo IPC, levou à popularização del Viaggio Astrale. Sim. Ou já havia essa disseminação anteriormente? Não, essa disseminação não estava codificada, organizada, não havia uma terminologia, a orismologia, a nomenclatura técnica relativa à projeção consciente. Já havia um arremedo de pesquisa desde o final do século XIX em relação à projeção consciente, mas não havia uma organização e muito menos consenso entre os pesquisadores, tímidos pesquisadores da época. E muitos, inclusive, nem projeção consciente tinham. Eles estavam estudando sujeitos externos, outras pessoas, narrativas de terceiros. Então, não deixa de ser um produto de segunda mão. E então não deixa de ser também uma falta da vivência pessoal. O grande diferencial da projeciologia está descrito no verbete, ali no final do meu verbete. Você vai ver que tem uma cronologia básica, assim, algumas informações na argumentologia. O grande diferencial do nosso trabalho é o paradigma. Primeiro paradigma, foi proposto um paradigma para a gente estudar e servir de modelo de referência. Isso fez toda a diferença. E a parte parapedagógica em sala de aula, a pessoa aprender a tirar partido dos fenômenos pessoais, toscos, primários, ainda embrutecidos por uma experiência apenas empírica, e a pessoa passar a ter projeções calculadas, assistidas, técnicas, com um desenvolvimento muito maior. Para variar, as perguntas começam pela estrangeirismologia. Então, essa expressão é italiana. Então, é interessante que os meus verbetes geralmente começam pela estrangeirismologia. Agora, também na estrangeirismologia, o que vem a ser o deto e fato do fenômeno projetivo? Dito e feito. Não tem saída. Não adianta a pessoa negar o fenômeno da projeção, porque lá na frente ela vai ver que aquilo não é um sonho, que aquilo não é uma alucinação. Inclusive, no livro Projeções da Consciência, existe uma listagem das diferenças entre sonho e projeção. Então, qualquer pessoa que quiser aprofundar essa ideia, ela vai encontrar no próprio diário, assim tão despretensioso, tudo mais, ele apresenta uma relação preciosa para fazer o diferencial entre o que é um processo onírico, o que é um processo projetivo. Dito e feito. E ele pergunta também onde podemos encontrar o timeline da projeciologia. O timeline da projeciologia ele tem uma apresentação ainda muito inicial, ela está disponível no YouTube. Se a pessoa entra, ela vai conseguir entrar. Bem simples. Foi uma primeira documentação que a gente fez, um filme, um vídeo, mostrando as épocas, começando pelo livro Projeções da Consciência. Nós usamos essa data, marco, porque ela, para nós, ela tem um significado especial. Em 1981, esse livro foi lançado e foi criado o primeiro grupo de pesquisas no dia 6 de setembro de 1981, o primeiro grupo de pesquisas informais sobre a projeção consciente. Mas esse livro foi o chamariz, foi a senha, e ele deu start para o encontro entre os intermissivistas, os primeiros intermissivistas, que são aquelas pessoas que cursaram disciplinas extrafísicas antes de renascer. Para quê? Para chegar aqui e reconhecer. Tanto que o professor de projeciologia é chamado de agente retrocognitor. Ou seja, só a presença dele já lembra para o outro que ele não veio dessa dimensão, que ele também fez um curso intermissivo. Agora, na parafatologia, na página 17, 8ª linha. Como podemos acessar a holomemória fiel depositária das vivências extrafísicas e as paralembranças tão preciosas? Eu só posso falar dentro da minha vivência, da minha experiência, todo esse período de pesquisas e de estudos dentro da conscienciologia, e também de docência, de magistério. Seriedade. Eu vejo a seriedade, a determinação, a obstinação positiva, sadia, a assiduidade,
a auto-organização como fatores que me propiciaram retrocognições, que me propiciaram o acesso à memória e, principalmente, um fato. Eu já gostava de estudar a memória de muitas vidas. Por isso que eu coloco ali no meu currículo que eu sou holomemorialista, porque eu tenho uma boa memória e uso, exercito, cultivo, preservo, valorizo a questão da memória. Como? Estudando sem parar o tempo inteiro. Então, é essa que é a ideia que eu dou para a pessoa: seriedade, assiduidade, organização. E uma outra questão muito séria: para que você quer se lembrar? Qual é o objetivo da sua lembrança? Você pretende fazer o que com isso? Eu costumo dizer que a gente não baixa os arquivos da holomemória a fórceps, tem que ser parto normal. A pessoa tem que estar tranquila, relaxada, para que aquela informação chegue, porque ela vai ser preciosa para a aceleração da sua história pessoal, mas para a aceleração da história de muitas outras pessoas. Porque se eu melhoro, todos ganham. Se eu fico mais madura, eu sou melhor para conviver, eu vou ser uma melhor companhia para quem está ao meu lado. Então, é nesse contexto que os amparadores trabalham, e não pelos belos olhos de ninguém, para a pessoa assim, vai descer que foi isso, que foi aquilo outro. Todo mundo foi Cleópatra, todo mundo foi uma série de coisas, e é uma imensa perda de tempo, como a professora Dulce costuma dizer, não é aquela revista Caras, no caso, a Para Caras. Nós não estamos aqui para mostrar biografias de pessoas, e depois nem tem muito do que orgulhar-se, porque por melhor que a gente fosse, nós éramos um exemplo tosco, primário, uma caricatura do que nós somos hoje, e hoje é muito melhor. Então, a lembrança só serve para a gente falar, aqui deu certo, isso não se repete, e ajuda você nas relações. Porque quando você olha para uma pessoa e você sabe o que ela significou para você numa outra vida, você encurta distâncias, você acelera reconciliações. Por isso que eu escrevi um livro chamado Autocura através da reconciliação. Porque a retrocognição leva direto para esse processo da recomposição grupo kármica, que é o que a gente precisa fazer. Então, quer lembrar? Mostre serviço. Mostre aos amparadores que você será útil a eles e que você sabe fazer o uso da informação. O uso da informação é a seriedade, o trato, o respeito, não há leviandade, não há estupro evolutivo. Então, tudo isso vai ajudar uma pessoa que quer trabalhar com a holomemória. Né? A holomemória é uma caixa preta e ela pode ser a caixa de Pandora. Essa questão do uso da informação retrocognitiva que você colocou é algo muito sério, né? É muito crítico, Dulce. Eu considero isso super crítico, é o fio da navalha. Porque o fato de você ter uma informação sobre alguém ou sobre você, e aquilo te dá uma vantagem, e se você tiver um ufanismo sobre isso, e quiser de alguma maneira tripudiar a respeito dessa condição e tirar algum partido ou vantagem, você está perdido. Porque quem patrocina esse tipo de retrocognição são os assediadores. Quando os amparadores confiam na estrutura emocional da pessoa e que ela vai saber fazer uso daquilo. Por exemplo, eu transformo as minhas vivências em verbetes. O meu processo de segurança é esse, eu transformo tudo em livro e verbete. Eu não guardo informação na gaveta. Por quê? Elas não são só para eu reconhecer no futuro, ter o meu auto-revezamento. Ela é útil hoje para muitas pessoas, inclusive para não fazer as bobagens que eu já fiz e para chegar mais rápido aonde elas querem chegar. Para que elas vão passar pelos mesmos apertos, se a gente pode dar um adiantamento e pode, de alguma maneira, sugerir outras possibilidades? Então, é nesse sentido. A lembrança tem preço. Agora, em Paradoxologia, na página 19, ele pergunta qual é o paradoxo da Conscienciologia. A Conscienciologia, ela é paradoxal em tudo. Você quer um exemplo? Olha a cosmoética destrutiva. Você quer um exemplo mais paradoxal do que esse? Que a consciência, às vezes, para evoluir, ela precisa, ou os amparadores precisam destruir aquilo que foi feito para ela reconstruir uma outra realidade sobre aquilo. Então, a gente só vê paradoxo. O paradoxo faz parte da evolução. A assimetria está na base de tudo. O universo é todo assim. Então, nós temos que estudar isso, essa assimetria, esses paradoxos, para chegar na harmonia. Olha o paradoxo. Para chegar na harmonia, eu preciso destruir, quebrar, reconstruir. Olha um paradoxo imenso. Então, você não vai botando uma pecinha só em cima da outra certinha. De vez em quando vem um vendaval, joga tudo no chão, você tem que recompor, reconstruir, refazer. Então, esse trabalho de Sísifo é que eu acho a coisa mais fora de série na evolução, e eu acho isso um paradoxo fascinante.
na evolução. É um paradoxo fascinante. Aliás, o paradoxo é fascinante. Tudo certinho e bonitinho, quem gosta é a religião. Agora, nós gostamos de paradoxo, né? Porque o paradoxo, ele contraria tudo o que existia antes. Você vê, a conscienciologia, para os ateus, nós somos religiosos, e para os religiosos nós somos ateus. Tem coisa melhor? Agora, você fica com uma liberdade de ação fora de série. Agora eu me divirto, eventualmente, de ver a cara de tacho de algumas pessoas diante desse paradoxo. Por quê? Quebra, né, Lu? Quebra, principalmente se a pessoa, por exemplo, for uma pessoa muito letrada, muito estudada, viajada. Eventualmente os acadêmicos, você percebe a pessoa fazendo aquela tentativa de encaixar você em alguma caixinha já definida, em alguma ciência, em alguma religião, em algum dogma, não consegue. Não encaixa. Aí a pessoa dá aquela fica meio tonta. Surtada, é bom, ousada, porque desconstrói. Então, a conscienciologia desconstrói o tempo todo. Um outro paradoxo que eu vejo é assim, a conscienciologia é uma ciência, mas ela é também um estilo de vida aplicado. E cobra-se, às vezes, de uma pessoa, mas como essa pessoa pode ser da conscienciologia e ter esses defeitos? Ela não é da conscienciologia, ela estuda, ela tenta aplicar, às vezes consegue, às vezes não. Então tem de um tudo. A pessoa não é a conscienciologia, ela pode dar um exemplo da conscienciologia aplicada que ela já conseguiu, mas ela não está furando o céu, ela não tem síndrome de santificação. Então isso também quebra, é outro paradigma que precisa de quebrar, que pelo fato de você estudar uma ciência avançada e nobre, você não é nem avançado nem nobre, você só detectou um problema e está tentando resolver da melhor maneira que você consegue. E é o máximo que a gente está conseguindo fazer até o momento. E aí, lembrando o nosso princípio da descrença, né? Olha o paradoxo. Põe paradoxo nisso. Olha outro paradoxo. Agora, Marlo, só lembrando para o nosso teletertuliano que fez a pergunta que tem o verbete, tá? Tem o verbete na enciclopédia. Tem o verbete do paradoxo da conscienciologia. Eu me lembro desse então, verbete também. Se você quiser aprofundar, estudar mais esse assunto, vale a pena. Aliás, esses verbetes, em geral, redigidos pelo professor Valdo, com o corpus da conscienciologia, quando ele coloca assim, os princípios e essas teorias mais sérias, né? É muito interessante a gente ver como que ele mapeou e ele inseriu de algum modo na enciclopédia. Às vezes não está com um título muito óbvio, mas, de modo geral, os principais conceitos, eles estão ultra detalhados. Os construtos que criaram todo esse conceptáculo que hoje a conscienciologia representa, estão na paraepistemologia, quer dizer, uma outra base de conhecimento, é uma teoria do conhecimento que tem fundamentos extrafísicos. Se a pessoa não for um bom estudioso, ela vai perder muito tempo para entender conceitos, para poder até aplicar esses conceitos na sua vida. Todos esses conceitos, por mais sofisticados, por exemplo, o nome desse verbete, incunábulo, é um nome técnico para a primeira obra publicada. Então, mas se a pessoa vai olhar, tem o histórico da projeciologia aqui. É um embasamento, eu me sinto muito feliz de ter o conhecimento histórico da projeciologia que eu tenho, nos mínimos detalhes, porque nós devorávamos esse tratado, era a base e o conteúdo e o currículo nosso era todo fundamentado nesses livros, porque você tem um dicionário cerebral de projeciologia muito amplo. Agora, isso vem do estudo, né? Isso vem do interesse, da dedicação, de querer conhecer. História, a pessoa só gosta de história se ela quiser conhecer os fatos, como eles realmente ocorreram, e ela vai atrás até achar. Então, na projeciologia e na conscienciologia, que são ciências jovens, a gente tem ainda tempo de correr atrás disso e fazer o seu próprio timeline. Eu tenho um timeline na minha cabeça, de trás para frente, de frente para trás, e hoje, trabalhando na holomemória, no acervo físico desses documentos, é mais uma oportunidade ainda que a gente tem de fazer isso. Marlo, por falar nisso, eu não posso deixar de lembrar e de falar aqui que tem a ver com o seu trabalho que você já colocou de preparação dos professores. Sim. Nos primórdios lá do IPC. A formação docente em conscienciologia. A formação docente que a gente precisava ler e estudar com profundidade o tratado 150 obras básicas. As obras e o tratadão. Os manuais dos professores, cada aula tinha os livros
que eram das primeiras obras, o professor, para ele entregar o manual para a gente, para nós recebermos o Projeciologia, ele dava uma listagem de 150 obras sobre projeção consciente internacionais que você deveria ler e ter. Eu escrevi o material para os professores, o manual dos professores, sobre essas 150 obras, e elas apareciam como bibliografia, o MAP, manual de apoio, sim, manual de apoio ao professor. No final da aula tinha parte dessa bibliografia. Isso, tanto que esse meu exemplar aqui do Projeções da Consciência, eu trouxe, porque para mim ele já é histórico, ele vem aqui vem assinalado aqui desde a primeira folha, quais eram as aulas que eram usadas para o curso de técnicas projetivas, detalhe por detalhe tirado desse livro em cada página. Então, os cursos eram muito bem fundamentados, eles tinham uma fundamentação técnica e de conteúdo bem relevante, porque nós destrinchamos o tratado e o Projeções da Consciência, que eram as obras que estavam disponíveis naquela época. Tá. Depois nós também tratamos de escrever outras para complementar o que faltava. Tá certo. Agora, na fatologia, página 17, terceira linha de baixo para cima. O incunábulo projeciológico gerando a primeira instituição de pesquisa da projeção consciente, o Centro de Consciência Contínua. Ela sugere inserir o ano do surgimento da instituição, ou a data completa. Pois não, você vai ver, então é em 6 de setembro de 1981, que o Centro da Consciência Contínua foi fundado. Eu falo da fundação do IPC aqui também. Tá bem, eu achei que acho que é bom realmente alguma coisa não está aqui que precisa estar. Ficou a data, não ficou essa data. Então, é no 6 de setembro de 1981, que foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, o Centro da Consciência Contínua. Como eu cheguei às tertúlias projeciológicas, que eu menciono aqui também no verbete, a partir de 1986, o professor Valdo realizava tertúlias projeciológicas, porque ele já tinha publicado o tratado, em primeira edição do autor. Então, nessas reuniões, a equipe do Centro da Consciência Contínua também se reunia, e já havia trabalhos energéticos. Após a tertúlia, já havia trabalho energético para um grupo, e havia o encontro dos membros do Centro da Consciência Contínua às quartas-feiras, no trabalho prático energético também que era realizado. Então, desde essa época, era dessa forma. Agora, na efeitologia, página 18, terceira linha, você poderia exemplificar o efeito balizador do desdobramento? Balizador, porque a projeção consciente define muita coisa para nós. Por exemplo, uma pessoa que tem medo da dessoma, da tanatofobia, a projeção deixa bem clara para ela. Desdobramento é sinônimo de projeção, ele é usado popularmente, principalmente no âmbito religioso. Então, o desdobramento ele é um balizador, porque ele causa para a pessoa uma demarcação entre o que é a vida humana, o que é a vida extrafísica, faz uma conexão, quando possível, dessas duas realidades, mostrando para a pessoa que a projeção é apenas a oportunidade que ela está tendo de viver a imortalidade na prática, porque ela sai do corpo e volta para o corpo, isso mostra que ela funciona fora dele, ela não precisa só dele, não é a única opção que a gente tem para estar consciente e vivo, como se costuma dizer, dentro do corpo. Então, fora do corpo, nós também continuamos vivos. Então, se a gente perguntar assim, mas existem muitas vidas? Não, existe uma única vida consciencial, às vezes no corpo, às vezes extrafísica, em uma série de corpos. Então, nós temos, na verdade, uma vida única, contínua, permanente. Nós temos essa vida e ela tem momentos aqui na vida humana, que é chamada vida orgânica, física, e a vida extrafísica. Ninguém precisa de uma religião para saber disso, basta sair do corpo e descobrir por si mesmo. Agora, na binomiologia, Malo, na página 18, final da primeira linha, o binômio coincidência-descoincidência. Você poderia falar sobre os benefícios ou não de uma descoincidência prolongada, mais de 12 horas? Posso falar assim. E nos dois contextos, eu fiz de propósito coincidência e descoincidência. A gente até brincava que a pessoa estava descoincidida, a gente brincava, fulano é meio descoincidido, ou seja, meio fora do ar, meio desligado. Então, essa descoincidência vígil, ela é rara e ela não é tão agradável. Pelo menos o que eu experimentei na minha condição pessoal,
eu acho que ela tem aspectos bem críticos, e é por isso que esses amparadores técnicos não promovem na gente uma descoincidência tão permanente, porque não nos faria bem. Eu tive num período na França em 2011, eu fui lá atender uma questão de trabalho de pesquisa nosso, que nós estávamos fazendo com a obra de Honoré de Balzac, e um livro que foi psicografado pelo professor Valdo, chamado Cristo Espera por Ti. Então, eu fui até lá, eu fui visitar a Maison de Balzac, levar as obras nossas, falar de uma possível filmagem que nós estávamos querendo fazer a respeito disso e tudo mais. E, naquele período, eu experimentei, por um processo de saúde, eu experimentei uma descoincidência praticamente durante 15 dias. Então, antes a pessoa aproximava lá na frente, eu sabia o que ela estava pensando, eu sabia o que ela estava sentindo, eu percebia a presença praticamente física dos amparadores ao meu lado, e a hipersensibilidade em relação a tudo que ocorria à minha volta. E eu posso dizer que foi extremamente desconfortável, extremamente desconfortável. Foi difícil de passar aquele período naquele nível de sensibilidade. Ou seja, o parapsiquismo ficou aflorado porque o soma reduziu a sua manifestação, menos vitalidade física. Então, aquilo me deixou numa condição de descoincidência muito, muito constante. Então, nós notamos que, ou por processos de saúde, debilidade física por algum motivo, ou porque a pessoa tomou alguma medicação especial, ou o usuário de drogas, o toxicômano, a pessoa que tem alguma dependência química, ela fica descoincidente e ela comete uma série de insanidades. Então, nós não achamos que a descoincidência vige hoje, no nosso nível, ela seja tão favorável e ela nos ajude tanto. No entanto, durante os trabalhos práticos, energéticos de campo, dinâmicas parapsíquicas, durante a TENEPS, isso ocorre sob a superintendência dos amparadores, numa condição controlada, em que há um controle. Primeiro, que o ambiente é seguro, controlado, higienizado, tem uma asepsia própria para isso, e o trabalho tem um objetivo cosmoético. Não sendo essa a condição, a gente pode se remeter às civilizações antigas, por exemplo, danças xamânicas, danças de giro para produzir os sufis, e tantos outros derviches, e tantas outras culturas, cuja religião ou aspectos místicos levam a experiências assim para provocar descoincidência. Exemplos, tambores. O uso de tambores, do som, da percussão. A percussão, ela acaba acompanhando o ritmo cardíaco e ela provoca a descoincidência. É a forma ideal? Não. Nas pesquisas laboratoriais da década de 1960, 70, também foi usado em laboratório aquela cadeira vibratória giratória para produzir o mesmo efeito. Essas condições não são as ideais. O mais inteligente é a pessoa ter uma boa asepsia energética, saber fazer a sua mobilização, instalar estado vibracional, conseguir uma autodefesa energética a partir da autopensenização, quer dizer, pensar correto para receber melhor assistência. Quem pensa mais correto, e cosmoético e sadio, tem mais assistência, é uma coisa óbvia. A pessoa desenvolve um nível de preservação natural. Então, essas seriam as formas mais inteligentes, na minha percepção, na minha experiência, para manter uma descoincidência saudável. Alô? Agora, você poderia relatar em que momento da sua tal existência iniciaram os fenômenos projetivos? Desde criança. Eu tinha experiências assim, de flutuar em cima do corpo, de aquela projeção de voo que as crianças têm muito. Mas aos 17 anos eu fiz uma pequena cirurgia na mão e passei por uma anestesia rápida, mas eu fiquei descoincidente, porque a anestesia geral, qualquer tipo de anestésico, ele é um veneno que entra no corpo e expulsa a consciência, né? Ele enrijece as condições físicas, ele diminui as atividades fisiológicas e produz a exteriorização da consciência, de uma maneira forçada. E, ao voltar, eu não me encaixei totalmente, eu fiquei alguns dias com essa condição de não perceber os objetos físicos, perder a sensação tátil, áptica, e isso me chamou muito a atenção, e foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu conheci o professor Valdo. O que acontecia durante uma anestesia que a pessoa podia ficar meio fora e ficar naquela condição semi-projetada?
E ele então me explicou de uma maneira simples, eu falo isso no meu livro Síndrome do Estrangeiro. Isso é a descoincidência dos seus veículos de manifestação. Não precisou me explicar nada, eu entendi. Claro, era autoexplicativo e aquilo ficou bem claro. Então eu vejo que a projeção, por ser natural, principalmente pessoas que participaram de curso intermissivo, com mais predisposição, por isso foram para lá, para poder aprender sobre essas para-habilidades, e eu vivenciei diversos episódios na minha existência, antes de me encontrar com o professor Valdo, de projeção da consciência espontânea. Malu, por favor, você poderia falar aqui na página 16, em fatologia, na quinta linha da fatologia, a penúltima aqui no caso, o livro Diário Spiritualis, de Emanuel Swedenborg, e depois sobre o pioneirismo das pesquisas de experiência de quase morte. O livro, no nosso período histórico lá da projeciologia, que os nossos professores estudam, ou se não estudam, deveriam estudar, porque faz falta, esse autor sueco, Emanuel Swedenborg, ele era o homem que tinha a biblioteca da época mais importante. Não devia ser muita coisa, mas já era muito, né? Porque a impressão ainda era muito rara, século XVII. Então, ele escreveu um livro sobre as experiências projetivas dele, com uma visão totalmente mística, chamada Diário Spiritualis, em latim, que quer dizer o diário espiritual. E, a partir dali, na verdade, essa experiência que ele estava tendo, ele estava sendo monitorado por um amparador, chamado Zéfiro, e que ele, na época, confundiu com Jesus Cristo. Você vê que todo mundo que tem experiência projetiva não sabe a quem atribuir o autor, vai falar de acordo com a sua crença. Pode ser Alá, Buda, enfim, Shiva, o nome que a pessoa achar que é, mas um amparador que está ali, técnico, tentando ajudar, tentando produzir um nível de esclarecimento maior, de lucidez para aquela pessoa. Então, é um livro bem interessante, é um livrinho pequeno, eu não trouxe aqui, mas eu tenho na minha biblioteca, e é um livro interessante pela época em que ele foi produzido, né? Ele também tinha precognições, além do fenômeno projetivo. Malu, esse que você tem é a edição da onde? É uma edição brasileira, antiga. Você sabe se ele tem recente? Tem um teletertuliano perguntando, está querendo ler, provavelmente. Você acha, no sebo. Entra na estante virtual e põe Diário com 2 I's espirituais, ou põe o Swedenborg, que você vai cair no livro. Não, é um livro bem fácil de se encontrar, não é um livro raro, não. E você me perguntou também sobre o outro, que foi o do Raymond Moody. Eu tive a oportunidade de estar pessoalmente, trabalhar com o professor Raymond Moody na Argentina, porque nós realizamos lá, em parceria com uma instituição, nós organizamos um congresso chamado Vida Depois da Vida. E nesse congresso, eu ia falar sobre a projeciologia, com o tratado, e o Dr. Raymond se encontrava com a esposa nesse evento. Ele até deu um workshop lá também. E ele, em 1975, por aí, ele teve assim a audácia, né, no caso, ele como pesquisador, teve a audácia de pesquisar o fenômeno da experiência fora do corpo, em laboratório, desencadear isso. Escreveu esse livro, que foi uma bomba, causou um super choque. E, posteriormente, no período que eu encontrei com o professor Raymond aqui na Argentina, em Buenos Aires, foi em 1995, 96, que nós nos encontramos lá, nesse evento, ele já estava fazendo pesquisas também na Grécia. Ele foi à Grécia, fez uma série de pesquisas lá sobre o oráculo de Delfos e tudo mais. E ele, pessoalmente, teve experiências de clarividência. O mais interessante é que ele negou essas experiências até o último minuto. Ele, inclusive, quando foi questionado nesse evento sobre essas experiências, se ele então tinha clarividência, se ele tinha visto realmente o familiar que ele disse que viu, ele falou que são hipóteses. Então, quando a pessoa fala que são hipóteses, o editor dela deve estar sentado na primeira fila e ela não pode falar, porque ela está presa ao processo da Money Society. Então, era o caso e ele não podia afirmar, coisa que aqui a gente tem essa liberdade toda de falar, porque ninguém está dependendo de nada, porque os nossos livros são com cessão integral de direitos autorais. Então, isso facilita muita coisa e a gente pode falar e trazer a realidade. E ele não, ele estava ainda escravo daquela condição. Eu achei esse episódio interessante comentar para ver que, quando surgiram esses primórdios de pesquisa, esses pesquisadores ainda pertenciam à sociedade, à comunidade científica convencional, e eles estavam bastante presos ao paradigma
cartesiano e por isso não tinham a nossa liberdade de ação, mas ajudou muito. Na época ajudou muito. Até hoje, né, Malu, é difícil. Enquanto você vê pesquisadores presos ao paradigma convencional, é difícil a pessoa ter a liberdade que nós temos aqui de falar abertamente sobre esses assuntos. Né? Tem um preço, né? Tem um Tudo preço pago legal. assim direitinho, tem preço. A pessoa tem que entender que não é assim, vai saindo, vai falando, não é bem assim. Primeiro que ela tem que ter autodefesa para bancar as autoconvicções. Autoconvicções exigem autodefesas, principalmente se trata de um paradigma que é extrafísico, que é multidimensional. Então, a pessoa, para chegar a falar com total liberdade e abrir o jogo e poder ter isso tudo, ela tem que ter bancado todo um histórico anterior para poder conquistar. Essa liberdade se conquista, né? E não é simples assim. Eu também queria que você falasse, retomasse o tema na página 19, masculinologia. Segunda linha, você começa colocando ali sobre o escritor francês e futurólogo da projeciologia, Honoré de Balzac. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história na relação com esse pesquisador e falasse um pouco mais dele. Nessa existência, eu não fui uma grande leitora da comédia humana, até quando, em 2008, aquele curso nosso, Heterocrítica de Obra Útil, que é realizado pelo CAEC, a partir da obra de um autor, fez 2 edições especiais, um sobre o Cristo Espera por Ti e o outro sobre a obra de um balzaquista, pesquisador, que já dessomou, meu amigo Osmar Ramos Filho, que fez a crítica daquela obra. Para fazer a crítica, ele escreveu um tratado de 700 páginas sobre o livro Cristo Espera por Ti, de autoria de Honoré de Balzac, mas psicografado no tempo atual, em 65, pelo professor Valdo Vieira. Então, eu fui convidada para substituir alguém nesse curso e fazer uma biografia de Balzac. Para isso, havia 10 dias, o que é ótimo, né? Você assim fala assim, olha, você tem 10 dias para preparar a biografia de um autor. Não é porque eu falo francês que eu vou saber a biografia do autor, e muito menos aquela obra gigantesca, de mais de 2.000 personagens, 86 livros. Falei, bom, vamos em frente. O que se pode fazer? Eu vou fazer o melhor que eu puder. É meu hábito aceitar desafios. Então, fui lá e fiz o melhor que pude, realmente. Mas eu comecei a estudar. Primeiro que eu ganhei de uma pessoa a obra mais importante que é de pesquisa, que o próprio balzaquista comentou comigo, que era a obra que ele usava, que era a obra de um escritor francês chamado André Malraux. Ele escreveu um livro chamado... um livro com o nome Prometeu. Prometeu et la vie de Balzac. Quer dizer, Prometeu, a figura de Prometeu, da mitologia, e a vida de Balzac. E esse livro realmente é muito, muito importante. Mas as obras sobre Balzac são milhares. Então, eu comecei a reunir o que eu podia de melhor, tendo facilidade, porque com o idioma francês é uma língua que, para mim, eu tenho total identificação e facilidade. E eu percebi da minha intimidade com o autor. Ao começar a fazer a pesquisa biográfica, alguém quer ter retrocognição, vai fazer pesquisa, principalmente pesquisa biográfica, não interessa de quem. Eu fui pesquisar a vida de Balzac e encontrei uma personalidade muito familiar a mim, muito próxima, e eu tive a maior facilidade para apresentar essa biografia. E no dia que eu apresentei, o professor Valdo estava presente junto com o Osmar Ramos, e o professor Valdo disse, é a primeira vez que eu vejo Balzac aqui, que ele não ressomou desde a dessoma dele lá, em 1850. E ele não ressomou. Então, ele estava presente no dia da apresentação. E isso foi mais um dado que eu percebi da minha conexão com esse autor. Em 2010, nós tivemos um filme chamado O Último Romance de Balzac, do cineasta Sarno, né? O Sarno, Geraldo Sarno. Esse filme foi indicado para Gramado, para o Festival Internacional. O professor Valdo pediu que eu fosse representando para fazer. Eu participei da conferência de imprensa sobre esse trabalho e, realmente, daí em diante, surgiu todo um processo de conexão, de retrocognições, de identificação, de vínculos grandes com essa personalidade. Então, ele também foi orientado por Zéfiro, naquela época, né?
ele foi orientado, ele teve um interesse grande pela questão parapsíquica, lembrando que, ao mesmo momento, ele é contemporâneo de Kardec, mas ele não aprofundou os estudos, porque ele era muito disperso nas condições de estudo dele. Ele era uma cabeça, uma personalidade. A cabeça dele era um mundo, mas era um mundo disperso. Não era desorganizado, porque ele escreveu A Comédia Humana, foi a primeira novela que teve continuidade de personagem de um livro para o outro, ele nunca esqueceu de nada, eram mais de 2.000 personagens. Então, ninguém pode falar que ele era desorganizado. Ele era autodesorganizado, intraconsciencialmente desorganizado. Então, com isso, ele não conseguiu... vamos dizer assim, captar as inspirações de Zéfiro, que era essa personalidade, que tem já um livro publicado sobre isso, que é uma para-identidade, uma identidade extrafísica do professor Valdo. E assim, esse é o contato, essa é a presença do Balzac nesse contexto, e ele tinha projetor, ele era projetor e anunciou a nova ciência, a projeciologia, que depois se concretizou. Obrigada. Você quer perguntar? Malu? Sim. Aqui na... É o seguinte, Malu, essa primeira edição que você mostrou, não conheço do diário, né? Mas essa outra aí que tem os bonequinhos, eu já... Você já pegou com a outra capa, peguei a outra né? capa. Edição Aí universalista. uma questão que eu observei em relação às edições mais modernas é uma mudança em termos de linguagem, né? Um surgimento, como se fosse uma qualificação, sem dúvida, surgimento de neologismos, exatamente, né? Uma precisão maior dos termos, tanto no Projeções da Consciência como no tratado, da primeira edição com as edições posteriores. Sim. Aí eu gostaria de que você comentasse esse processo. Comento sim, Regina. Nesse livro, a primeira edição, 1981, e até 89, a projeciologia ela foi credenciada como campo, subespecialidade da parapsicologia, porque era o que existia na época, né? Então, o professor Valdo, para credenciar a projeciologia em alguma área de ciência já existente, ele credenciou como um subcampo, uma especialidade da parapsicologia. Isso foi nessa primeira edição de 81, de 82, e só em 1989, inclusive na primeira edição do Projeciologia do Tratado, também a de 1986, ele reitera uma especialidade da parapsicologia. Em 1989 foi feita uma edição, uma tiragem muito pequena, 500 exemplares do Tratado Projeciologia. Nessa edição, com essa tiragem pequena de 1989, ele então já credencia a projeciologia como especialidade da conscienciologia. Então, é nessa edição de apenas 500 exemplares do livro tratado Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência fora do corpo humano, é que ele credencia a projeciologia como uma especialidade. E aqui eu falo, no meu verbete, a demarcha, quer dizer, o movimento exitosa da conscienciologia, tendo a projeciologia na condição de arauto. Como a projeciologia tratava do fenômeno, ela abria mais portas, ela era mais afim aos intermissivistas, facilitou muito. E a parapsicologia era o único campo da época que estava estudando a projeção consciente. Agora, aqui eu falo também na minha argumentologia, eu já falo que o grande diferencial foi que a professora doutora Janet Lee Mitchell, quando ela veio ao Brasil, que eu também a conheci pessoalmente, eu fui coordenadora executiva do primeiro congresso de projeciologia realizado no mundo, né, porque não tinha outro sobre esse tema, no Rio de Janeiro, em 1990, imediatamente ela percebeu que a nossa condição era diferenciada, porque nós tínhamos a parte parapedagógica. E que se estudava o fenômeno da projeção nos Estados Unidos, em laboratório, estudando outros sujeitos que não o próprio pesquisador. E o paradigma consciencial põe o pesquisador no centro da pesquisa, ele é o protagonista, ele tem que falar da experiência pessoal, como o princípio da descrença prevê. Você tem que experimentar e ser o objeto direto da pesquisa. Então, eu acho que isso aí é um diferencial muito sério, e para o estudioso, ele não pode escrever assim, aleatoriamente e levianamente, ele tem que saber em que obras a projeciologia passou do campo da parapsicologia para o campo da conscienciologia.
E isso acontece nas edições modernas do Projeções da Consciência, na página 40, onde ele fala: proponho, sugiro o nome do tema projeciologia dentro do campo de pesquisa, subespecialidade da conscienciologia. O pesquisador de projeciologia hoje, ele não pode ignorar esses fatos, porque o nosso colega que está lá do outro lado da linha, ele sabe desses detalhes. E como é que a gente pode dizer que é um estudioso de uma área que a gente não conhece nem a história daquela área? Então, essa condição tem que ser muito bem clareada e deixar muito clara para quem está querendo avançar nos estudos da projeciologia. Está bem, Regina? Uma outra questão aqui que eu Sim. gostaria que você explicasse, que é na página 17, em sinergismologia, o segundo sinergismo auto-irrompimento, hetero-irrompimento do psicossoma. Essa teoria do irrompimento do psicossoma é o momento que nós estamos vivendo, porque a humanidade, devido às reurbanizações extrafísicas, à limpeza dos ambientes mais patológicos extrafísicos, nós estamos saindo do corpo com mais facilidade, porque estão tirando o cimento que tinha em cima da cabeça da gente. A baratrosfera, que é essa área mais troposférica, próxima de nós, é uma região densa de energia, nesses cinturões, que até a própria astronomia estuda, é um cinturão muito denso. Então, as pessoas saem do corpo e batem com a cabeça no teto, tem que voltar, porque elas também são densas. Junta a pessoa densa com a camada densa desses anéis, e a pessoa não consegue sair. Com a remoção relativa desses anéis, a diluição desses anéis baratrosféricos, cinturões de interprisão da própria humanidade saindo do corpo, as consciências estão tendo mais facilidade para sair do corpo e ter projeções lúcidas. Então, está havendo um incremento da projetabilidade lúcida em função dessa dissipação dessa atmosfera densa. Quer dizer, hoje a pessoa, para sair do corpo, ela já não bate tanto com a cabeça no teto, ela já consegue furar essa camada e ter experiências que não são só aquelas de EQM. Por exemplo, as experiências de quase morte, como elas são assistidas, o amparador pinça a pessoa, fura aquelas camadas extrafísicas densas e já leva para um lugar onde ela pode pensar. Ela encontra parente, ela consegue raciocinar e ela volta. Hoje em dia, as projeções conscientes são muito mais fáceis da gente conseguir em função da dissipação que a Reurbex fez. Ela fez uma faxina e nós estamos conseguindo sair do corpo com mais facilidade. Tá bom? Uma aula em transgerismologia, terceira e quarta linhas. Você poderia falar a respeito do Dernier Cri, da moda literária de autoajuda? Ah, sim. E também sobre o Ballon-Neman energossomático pré-projetivo. Pois não. O Dernier Cri é o último grito, quer dizer, aquilo que está na moda. Então, toda hora surge alguma coisa que está na moda. Uma dieta, uma coisa de autoajuda, pensamento positivo, essas coisas dos best-sellers. Todo best-seller, geralmente, tem essa característica de ser uma moda temporária, de ser uma coisa que não resolve nada. Então, por isso que a conscienciologia trabalha com autopesquisa, não com autoajuda. A pessoa não precisa de ajuda, ela precisa de conhecimento, de informação. A informação, ela afasta o medo e ela acaba com a crença, e ela parte para a experiência pessoal. Então, é nesse sentido que eu usei aqui essa expressão. Agora, quanto ao outro, o que você quer? O outro? É o Ballon-Neman. O Ballon-Neman é balonamento. Quando a pessoa está relaxada e vai deitar para descansar, principalmente num dia que ela está mais cansada, que ela já gastou bastante energia e ela não resiste tanto, ela relaxa. Ao relaxar, a energia do energossoma infla. É por isso que muita gente fala que sente a mão parecendo um balão, que a mão fica gorda, parece que a pessoa vai inchando. Isso chama balonamento, balonamento energético. A expressão em francês é ballonnement. Apesar do meu nome ser Malo Balona, não fui eu que inventei este procedimento. Isso já existia quando eu apareci. Então, não me pertence essa autoria, tá? Agora, em pensenologia, na segunda linha, gostaria que você aprofundasse a autopensenização pró-projetiva. A autopensenização pró-projetiva, ela pode advir de várias coisas. Ela pode ser a pessoa que faz a saturação mental a partir de um filme, a motivação da pessoa. Por exemplo, escrever esse verbete para mim foi uma técnica de autossaturação, tanto que eu tive um monte de projeção essa semana.
e uma série de experiências e lembranças e rememorações e condições que eu sei que tem relação com o fato de eu estar escrevendo e vir defender este verbete. Então, a saturação mental é o ideal, a pessoa ler a respeito, ela ter bastante interesse pelo fato da projeção consciente. Isso é um tipo de autopensionização pró-projetiva. A pessoa não ter medo, ela ir cercando de informações para ela ir afastando o medo. O medo ele só se aproxima se não tiver informação no lugar. Se a pessoa tiver informação clara, técnica e vamos dizer, lógica para aquilo, o medo perde muito sentido, ele não tem combustível, ele vai diminuindo, ele desaparece. Agora, na fatologia, na 4ª linha, você poderia discorrer sobre a importância da pesquisa historiográfica em bibliotáfio? Isso é fora de série, é o que eu faço, né? Eu sou uma compradora contínua de livros raros. O fato de ler em outros idiomas me favorece muito, é por isso que facilita a muito. minha estrangeirismologia ela é sempre tão rica, porque eu às vezes pego uma expressão numa língua, eu lembro de 3, 4 expressões similares em outros idiomas. Então, os livros em outros idiomas, nos grandes sebos, que são bibliotáfio, bibliotáfio é onde aqui jaz o livro que não está morto. Chama bibliotáfio, mas não está morto, o livro está sempre vivo. Então, você entra ali num desses sites de busca de livros raros, inclusive no Brasil, eu já comentei isso aqui em outras oportunidades, eu acho raridades, eu acho obras raríssimas, inclusive caras, obras que, para aquela livraria, não tem valor, às vezes, muito. Mas eu conheço o valor técnico das obras, então, eu acho obras raríssimas, e eu estou sempre fazendo pesquisa histórica sobre fenômenos, principalmente sobre parapsiquismo, em obras raras, em outros idiomas, e eu compro por um valor irrisório, porque não há busca, não há interesse. São obras muito específicas, e eu acabo achando. Então, esse faro histórico, esse faro bibliófilo que a pessoa desenvolve, que eu tenho, facilita muito a pesquisa historiográfica. A gente acaba com bastante dados a respeito dos fenômenos. Agora, uma aula em Teraciologia, página 18, última linha. Você poderia aprofundar a interação sonho lúcido, projeção semiconsciente? Sim, no livro em questão, no Incunábulo, Projeções da Consciência, tem uma relação muito interessante sobre as diferenças entre sonho lúcido e projeção consciente. A pessoa pode enumerar, procurar essa listagem. Eu não vou agora atrás dessa listagem aqui, mas ela está toda enumerada para mim, e ela vai realmente responder a você com muita clareza. Se alguém quiser se dar esse trabalho aí, procurar, vai achar essa listagem muito bem elaborada, e a pessoa vai ver que existem diferenças muito claras entre uma coisa e outra. Primeiro, o sonho é um processo aleatório e ele é uma espécie de extravasamento até para poder fazer uma limpeza, passar um scanner cerebral para você não ficar estressado com tanta informação. Então, ele vai combinando aleatoriamente fatos e nele você é um espectador, um mero espectador. Na projeção, e no sonho lúcido, no caso, que começa a ficar mais claro para você, você começa a ter uma visão muito lógica de tudo, e você, inclusive, questiona. Existe uma técnica para você se despertar durante um sonho lúcido, que é perguntar: ou estou dormindo, ou eu estou acordado? Daqui a pouco você acaba tendo a resposta. Eu já tive experiências desse tipo com essa frase. Eu estava no ambiente, estava volitando, e eu pensei: eu estou dormindo ou estou acordado? Aquele cenário nebuloso desmanchou todo na minha frente e eu vi onde eu estava, o que eu estava fazendo. Então, essa condição nebulosa, onírica, ela é uma espécie de transe e ela pode levar a pessoa a uma projeção lúcida se a pessoa estiver motivada, ela tiver uma pensionização pré-projetiva bem positiva. Ela pergunta também se o EV extrafísico pode ser agente potencializador da lucidez durante uma projeção, ou ele predispõe o retorno ao soma. Em minhas PLs, vivencio os 2 cenários frequentemente.
Qual é a primeira que ele falou? Se o EV extrafísico Estado vibracional extrafísico. pode ser potencializador da lucidez. Pode sim. melhorar a sua lucidez, como pode trazer para o corpo, depende do impacto que aquilo tem para você ou o ambiente onde você está. Então, tudo é faca de dois gumes. Você vai ver que há experiências extrafísicas. Por exemplo, às vezes você está com uma dor física, uma questão orgânica, principalmente na cabeça. Se você intensifica o estado vibracional, às vezes aumenta aquela dor num primeiro momento. Depois é que ela pode acalmar. Então, tudo isso você tem que ir testando, fazendo suas experiências, para ver onde você se encaixa nesse contexto. Mas, de fato, você está correto. Há as duas possibilidades. Laura, quer perguntar? Malo, na parafatologia você fala sobre o descobrimento inexorável da cosmoética pelos seres humanos através da projetabilidade lúcida. Sim. Eu queria entender um pouco como é que isso acontece. Por exemplo, uma pessoa que não conhece nada de conscienciologia começa a se projetar, como que ela vai acessar a cosmoética, né? Através, assim, como que ela vai descobrindo isso? Eu vou te dar um exemplo pessoal, que pode acontecer com qualquer pessoa. Ocorreu comigo, mas pode ocorrer com qualquer pessoa. Eu cito essa situação no livro Síndrome do Estrangeiro, é um exemplo que eu acho ele bem, aliás, no livro Autocura através da Reconciliação, que chama Projeção Vexaminosa. A projeção vexaminosa, eu tinha todo o direito de ter uma ação, um litígio a respeito de determinada situação, juridicamente falando, todos os direitos estavam a meu favor, tudo me favorecia. E eu podia fazer e desenvolver essa ação no caso da pessoa. E eu tive uma projeção em que os amparadores me levaram, isso não precisa de conhecer conscienciologia para ter amparador não, tá, gente? Só para deixar bem claro. O amparo da pessoa é a assistência extrafísica da qual ela é objeto, devido ao nível ético que ela tem nas ações. Não precisa nem ser cosmoético, ético, assistencial. Então, eu fui levada pelos amparadores a um ambiente onde essa consciência, consim, alvo minha, estava, que era a pessoa com a qual eu teria o direito ao litígio, no caso, uma ação jurídica. E eu vi essa pessoa num ambiente extrafísico totalmente degradada, assediada de todas as formas, com aquele monte de consciência desequilibrada em torno, mostrando para mim por que ela era assim no intrafísico, que ela tinha aquelas companhias. Na hora que eu entendi isso, os amparadores me perguntaram: você quer ser mais um dessa farândula? Você quer fazer parte de qual grupo? Desses assediadores que já estão atormentando a pessoa, ou você quer desistir? E eu não movi a ação, eu parei. Eu não fiz nada. Eu entendi na hora o que era. Isso é a descoberta da cosmoética. O direito intrafísico não é o paradireito. O direito é torto. O paradireito é que é direito. Então, a gente tem que saber como é que vai agir em cada contexto, e a cosmoética estava bem clara, delimitando a ação, onde eu poderia agir de uma maneira muito mais fraterna. E isso é a descoberta, para mim é a descoberta da cosmoética cada vez maior. E todo dia a gente tem projeção mostrando os erros e os acertos. Ficou claro, Laura? Então, essa descoberta da cosmoética é essa visão além da curva das consequências das nossas ações, né? A culpa? Não, a Além da cosmoética é essa sim. descoberta das consequências das nossas ações. Em vez de eu estava aplicando um direito, queria me lesar muito mais. A renúncia àquele direito, pseudo-direito, me traz muito mais condições positivas do que se eu aplicasse a lógica. Então, nem tudo que é lógico é cosmoético. Nem tudo que é lógico é cosmoético. Há uma lógica anticosmoética também. Agora, Malo. Eu acho que ele pediu ali do spot. Pode, claro. Patologia, você comenta na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Só Aqui da fala mais holomemória alto. fiel, da sua holomemória, você estava comentando, né? Que você Desculpe, você pode começar de novo. A questão da sua holomemória. Aqui fala assim, a holomemória fiel depositária das vivências extrafísicas e paralembranças, né? Que você tem uma boa holomemória. Como que você consegue trazer essa informação na íntegra? Assim,
das tuas experiências vividas no extrafísico? Eu vejo que é principalmente devido aos meus objetivos. O que eu pretendo fazer com isso? Fazer tarefa de esclarecimento, igual eu estou fazendo aqui agora. Escrevo, publico, comento, informo, oriento, abro o jogo, dou exemplo, tudo que eu posso. Então, eu vejo que esse interesse dessa comunicologia parapedagógica profunda, de deixar, aliviar, desonerar o conflito do outro através da sua experiência. A minha condição de entender as coisas é para desonerar as outras consciências desse conflito, além de mim mesma. Então, eu tenho esse objetivo. Esse é o meu objetivo principal. Comunicar a informação para desonerar o outro. Se ele está desonerado, significa que o meu conflito já acabou. Então, eu não só esclareço os meus conflitos, como eu consigo passar adiante. Você achou a matéria aqui para mim, né? Eu vou só um minutinho, Dulce, porque aquela pessoa que perguntou a diferença de sonho e projeção, você vai achar tudo bonitinho aqui. Olha, são 14 exemplos que o professor dá no livro Projeções da Consciência, e o nome do capítulo é Operação Intercâmbio. Aqui na minha edição é na página 18. Operação Intercâmbio. Na página 63, desculpe. Na listagem de capítulos é o 18. A página é 63 e você encontra na página 66 14 elementos. Eu vou só ler um. No sonho ocorre uma atividade mental habitual. Na projeção, a atividade mental transcende em riqueza a própria vigília física. São 14 itens em que a pessoa poderá encontrar aqui a diferença entre sonho e projeção, ok? Fica aí para aquele leitor, aquele teletertuliano que perguntou. Podemos? Então? Ok? Ficou claro? Okay. Malu, ela pergunta se será lançado algum livro sobre a holomemória da Conscienciologia. Esperamos que sim. Para isso, que vida longa. Cadê o Paulo? Já foi, né? O Paulo Press, que é o coordenador da holomemória desse programa, desse acervo aqui em Foz, que está ali no discernimento, é 1 tonelada e 100 de documentos e elementos. Eu espero extrair da minha cabeça todas as lembranças, detalhes e fatos, porque não pretendo levar para o túmulo ou para o crematório essas condições. E a gente, como tem os documentos, é um trabalho exaustivo de busca desses documentos, mas eu tenho a maior satisfação. Meu sonho de consumo era um dia poder trabalhar com arquivo com a holomemória. Eu estou realizando meu sonho de consumo. Então, eu tenho a obrigação de escrever um livro. Agora, na interaciologia, página 18, primeira linha, você poderia esclarecer a interação personalidade autotélica, personalidade esotérica? Sim, não é uma pessoa com a língua presa falando esotérica, não, é esotélica mesmo. Telos quer dizer meta, objetivo. A pessoa autotélica, ela tem as metas e os objetivos dentro de si. A pessoa exotélica, ela coloca esses objetivos, essas metas fora. Então, aqui tem relação com o nosso trabalho, porque nós estamos falando de projeção. A projeção é centrífuga, mas a consciência, ela precisa ter um entendimento da sua intraconsciencialidade na autopesquisa. Esse é um movimento centrípeto, como a projeção. Ela é projeção para fora, e aqui a pessoa está pensando para dentro. Então, a personalidade autotélica e esotérica está aqui nesse sentido. Agora, na argumentologia, lá na página 20, ela pede para você explicar o parágrafo, a seção intermissivistas, lá no final, pois é penúltimo. No caso do diário Projeções da Consciência, é o modo de manual do professor e do aluno, porque ele é um manual do professor e do aluno. Quando você está dando aula, ele é um manancial de informação e, ao mesmo tempo, você está aprendendo. Os leitores intermissivistas, agentes retrocognitores, eles, com a assimilação das experiências do autor, professor Valdo Vieira, atuando ao lado desses amparadores técnicos em projeções, a pessoa acaba criando uma condição pessoal para ela também ter essas experiências com os amparadores próprios. Ele é um aide-mémoire, quer dizer, essa expressão em francês significa para ajudar a memória, para fazer a saturação mental, para você também se conectar com seus amparadores especialistas em projeção, para você poder desenvolver a sua projetabilidade. Então, essa que é a nossa condição para nós podermos assumir os compromissos que nós assumimos no curso intermissivo, né? Então, tem que ter um aide-mémoire. A projeção da consciência é um tipo de aide-mémoire. Ele é uma ajuda para a memória.
Malu, ainda sobre esse item aqui, intermissivistas, eu queria que você pudesse dividir com a gente que quando eu terminei de ler esse livro, eu tive uma repercussão energética muito, muito forte e muito positiva, né? E também teve um outro amigo meu que relatou a mesma coisa. Então eu gostaria de saber se existem mais relatos nesse sentido, né? Ao término do livro, naquela última projeção que ele relata, que é de cosmoconsciência, se é comum isso, ou se você já escutou outros relatos nesse sentido também. Pode pôr uma terceira pessoa na sua lista, eu. Põe a terceira pessoa na sua lista. Aqui esse livro tem um capítulo aqui, que é o capítulo, a página acho que é 118. Eu acho que é 118. E a minha memória não está tão ruim. A caravana alada. Quem tem vínculos com a China, quem participou de grupos volitativos, quem tem... Aliás, eu estou com um colega aqui do meu lado que está trazendo a China para perto, por isso que saiu essa pergunta. Olhe bem, a caravana alada, esse é o meu favorito, é o meu capítulo favorito. Na hora que chega nessa parte aqui, que fala... Impressionante vê-los pousar à frente em ordem e silêncio, qual se for a procissão de caminheiros, todos com roupas dos lamas ou simples monges orientais, envergando capuzes levemente reverberantes, belíssimos em seus reluzentes psicossomas. É uma cena que, para mim, ela tem um visual, eu tenho alguma coisa de lembrança em relação a isso. Então, você vê, esse livro ele é todo pictórico, só que ele não é de poesia, ele não é de conto, ele é de tudo realidade. E como tudo que está aqui é cosmoético em relação aos relatos, porque tudo foi preservado e feito para isso, você tem uma repercussão energética enorme. Inclusive agora, na hora que eu estou lendo para você esse pequeno trecho aqui, ele tem um padrão de energia que só não sente se a pessoa for granito. Entendeu? Para ela não perceber isso. Então, esse livro e esse capítulo, muitas vezes, já me auxiliou em processos de desassédios sérios que eu estava fazendo por causa da evocação do padrão de energia. E a pessoa tem que aprender a usar isso aqui. É um livro que ele não vai jamais ficar ultrapassado, vai deixar de ter a força que ele tem. Porque tudo que está aqui foi a equipe extrafísica que organizou justamente para que ele causasse esse impacto em nós. Positivo, sadio, né? Ele é desassediante, esse livro. Malu, obrigado parabéns pelo verbete. Obrigada. Só um comentário que eu achei interessante você citar esse capítulo, porque eu sempre abria, falei assim, umas 5 noites seguidas, eu falei, não, vou abrir algum capítulo aleatório. E nas 5 noites abria nesse mesmo capítulo. Eu falei, mas qual é a minha relação com esse capítulo? A caravana alada. Esse aí é o top de linha do Projeções da Consciência. Então também é claro que tem aquele outro final, Lição de Fraternidade, que é um manancial de energia. Mas esse especialmente, quem teve vida na China, quem tem vínculo, quem tem amparo chinês, amparador chinês, sente claramente o empenho que eles tiveram em pôr nesse capítulo todos esses detalhes para a gente poder fazer essas evocações positivas. Agora, Malu, na binomiologia, página 18, o binômio autolucidez, autorrememoração. Nos estudos feitos, quais têm sido os maiores entraves que ocasionam a falta de rememoração da projeção consciente? Estresse na vida cotidiana, pessoa workaholic. Eu comecei pelo intrafísico, né? Uma rotina de vida bagunçada, desorganizada, sem horário de sono correto, sem as refeições equilibradas, sadias, com uma reeducação alimentar, peso adequado à idade e à faixa etária e ao tipo de vida da pessoa. Primeiro, eu já te dei uma linha toda física. Primeiro, começamos por aí. Quer ter boa memória? Deixe o seu corpo mais livre, mais leve, mais tranquilo, com menos estresse. Uma pessoa estressada, workaholic, trabalhando sem parar, com uma alimentação desregrada, sono fora de hora, não põe nem tabagismo e alcoolismo, que aí já é detonar tudo, aí já não dá, é outra conversa. Não dá nem para falar no assunto. Porque tanto o cigarro, pela falta de oxigenação cerebral, ele detona com a memória, quanto o álcool mumifica neurônio.
Então, já não vamos falar disso, que já é uma outra realidade. Vamos falar só de uma vida sadia, equilibrada, saudável. Se a pessoa tem isso, ela já tem meio caminho andado. Outra coisa, um sono sem conflito. Pessoa que na hora de dormir faz a elencologia da patologia da vida dela e lembra de todo mundo com quem ela está em desavença, em desentendimento e faz bastante evocação negativa e patológica, não tem condição de ter boa memória, porque ela apaga, feito pedra, e acorda no outro dia como se tivesse ressuscitado. Essa pessoa não tem memória nem pode ter. Memória é um processo delicado. A pessoa tem que estar bem consigo, ela tem que estar tranquila, não adianta só um cérebro bom. Eu acho que eu herdei um cérebro físico bem bacana, apesar de alguns defeitos de fábrica que eu estou consertando, já fiz uma parte, agora eu vou fazer outra. Problema ali de peça, né? Tem um probleminha de peça, estou atualizando. Uma beleza. Agora, apesar disso, não adianta. Enquanto a pessoa não tem um ritmo de vida sadio e um propósito, memória para quê? A memória é um problema. Às vezes você gostaria até de esquecer algumas coisas que você não consegue. É difícil. Então, memória não combina com conflito. Se a pessoa tem muito conflito, a conflitividade impede a pessoa ter uma memória boa, porque começa a ter muito tilt na memória, falhas, falsas memórias. Então, outra coisa, o desinteresse pela vida. Pessoa que não tem um bom motivo para viver, que ela não acha que a evolução é um bom motivo para ela estar aqui e fazer assistência para poder sair o mais depressa possível, ela também não vai ter uma memória muito bacana. Então, memória se cultiva, uma alimentação fora de série, exames clínicos periódicos, um ritmo de vida saudável, fazer bastante assistência com discernimento. Tem muitas receitas bacanas para ter uma memória legal. Mas eu acho que vamos começar pelo mais simples, que é pela RESEX, reciclagem existencial. Mudar o ritmo de vida, música alta, barulho, fone de ouvido, telefone celular, por favor, não combina. Tem que parar com isso. Medicação, automedicação que detona com os neurônios, para com isso. Então, tem uma série de disciplinas, a pessoa acha que ter memória é assim, do nada, sabe, uma geração espontânea, a pessoa nasceu, é um dom. Não tem dom nenhum, tem um trabalho louco para manter essa memória. Vou fazer 69 anos agora, então eu estou preservando a minha memória para a minha idade, não tenho branco mental, não tenho nada disso, vivo livre dessas coisas todas, me lembro das coisas com facilidade, tenho uma boa retenção. Então, eu vejo que o ritmo de vida também ajuda. E vai diminuindo os excessos na vida para você priorizar o seu cérebro, para ele chegar à idade madura, sadio, que é a coisa mais difícil que tem hoje em dia, é a gente manter um cérebro sadio. Principalmente com uma alimentação industrial como nós temos. Recentemente, a professora Rosa Nader defendeu um verbete bacana aqui sobre a questão do efeito do Wi-Fi na cabeça, né? E assim tantos outros. Então, é uma coisa muito séria. Eu também fiz 2 verbetes sobre essas questões. Paradoxo, há um paradoxo autodefensivo, que tem a ver com toda essa questão de vida, automitridatismo, como assimilar as cargas energéticas alteradas sem detonar com a cabeça. Enfim, e eu vejo que esses procedimentos em conjunto, sozinho nenhum deles dá resultado, mas em conjunto eles funcionam muito bem. Quer perguntar? Alô. Eu já ouvi você falando de uma abordagem relativamente nova da fisioterapia que chama osteopatia. Você pode dizer e falar um pouco como que essa técnica ajuda no processo aí da projeção? Ou Posso. Se ela ajuda? A osteopatia eu conheci em 1983 na França. Embora não seja de origem francesa, a técnica, ela foi desenvolvida na França de uma maneira muito séria, tanto que ela é paga pela Seguridade Social desde aquele tempo. Osteopatia é um alinhamento que tem a ver com a questão da estrutura do esqueleto da pessoa e põe em ordem. Ela, por exemplo, ela faz reposicionamento de vísceras, ela trabalha com o osso esfenoide. O movimento do cérebro, o cérebro tem que fazer alguns movimentos para a pessoa estar com a irrigação, todo o contexto da vascularização cerebral em ordem. E a osteopatia ajuda a melhorar isso a partir do reposicionamento do esfenoide. Então, trata direto com a questão parapsíquica. Isso eu descobri por experiência pessoal e fui utilizando.
Então, eu fui usando a osteopatia e ela realmente substitui uma série de situações e ela pode evitar cirurgias desnecessárias. É uma técnica tem que ser feita pelo profissional gabaritado, ele deve ter a formação de fisioterapeuta, não deve só ser osteopata, ele tem que ter a formação de fisioterapeuta, porque é um procedimento terapêutico sobre outro, tem que ter uma formação técnica. E a pessoa, então, vai ver como ela se identifica com aquele profissional. Eu tenho o privilégio de encontrei o primeiro profissional que me atendeu na França, um amigo, e médico, e ele aplicava a osteopatia, e aqui também em Foz nós temos osteopatas que a pessoa pode procurar para fazer. Belo Horizonte certamente terá também, muitos outros lugares. Nossa, tinha um maravilhoso no Rio, francês. Porque os franceses, para todas essas técnicas corporais não invasivas e complementares, eles estão na frente. Eles estão na frente porque são técnicas que eles já desenvolvem há muito tempo. E agora que chega no Brasil, tem aqueles modismos e coisas do gênero. Mas eu já conheço essas técnicas desde a década de 1980, antiginástica, osteopatia, quiropraxia, tudo isso está no meu livro Síndrome do Estrangeiro, porque eu tenho familiaridade com essas técnicas, não só de ser paciente delas, mas eu as estudei diretamente, cada uma, para poder entender como funcionava, incluindo a acupuntura. Por isso que eu me dou bem com essas práticas. Malu. Tudo bem? Sim. Oi, Bem rapidinho. É sobre essa técnica. Pergunta aqui ainda, muitas. Você tem, só uma pergunta rápida, você tem, hoje de manhã, conversando com o cliente, ele mencionava as questões de coluna, esqueleto, dificuldade que ele tem. Você tem algum conhecimento se no país existe? Conversando hoje de manhã com o cliente, ele mencionava justamente essas dificuldades que ele tem, de coluna, de esqueleto, que ele vai ter que fazer cirurgia. Praticamente todo mundo tem. Agora, tem causas muito diversas e a gente vê que a osteopatia tem uma ação muito eficaz, também a eutonia, tem várias linhas de procedimentos. O importante é a pessoa ter abertura, porque eu vejo que essas linhas são parapsíquicas. Se a pessoa não tem uma sensibilidade parapsíquica, ela vai achar uma bobagem, é igual a microfisioterapia, vai achar que é tudo fantasia, que tem que acreditar, que é sugestão, então não vale a pena perder tempo. A pessoa parapsíquica, ela sabe quando uma linha terapêutica é eficaz, e ela sabe quando uma linha terapêutica não é eficaz, porque ela conhece o corpo dela, ela é proprietária, ela sabe tudo, a não ser aquela pessoa que leva o corpo no médico como se fosse um carro na oficina para fazer lanternagem, não toma nem conhecimento. Não é o meu caso, eu estudo profundamente saúde orgânica, então isso aí pode ter grandes resultados. Ok, obrigada. Malu, na página 17, na parafatologia, sexta linha de cima para baixo, ela pergunta o que significa o termo memória quádrupla. A memória quádrupla está lá no livro Projeciologia, é quando a pessoa em projeção, ela tem lembranças diferentes de 4 fontes diferentes. Por exemplo, ela encontra alguém, ela lembra daquela pessoa numa vida passada, ela lembra da memória da vigília, porque ela esteve com aquela pessoa naquele dia, ela tem uma memória, uma rememoração extrafísica da própria situação que está acontecendo, e ela lembra do período intermissivo, quando ela encontrou aquela pessoa. 4 fontes. Agora, isso acontece no dia a dia. Às vezes você está com uma pessoa, você tem 4 fontes em relação à lembrança dela. Você lembra dela em curso intermissivo, você lembra dela no passado, você lembra dela há 10 anos, quando a encontrou e não tinha esses dados, e lembra do dia de hoje, o que aconteceu. Então, memória quádrupla. Fontes diferentes para identificar padrões de memória. Tem uma memória que quase ninguém comenta, que eu acho interessantíssima, que é a memória contextual. Você conhece uma pessoa no banco, ele te atende todo dia no banco. Um dia você encontra ele na feira e você não consegue lembrar de onde você conhece ele, porque está faltando o quadro do banco. Se você transferir ele para o banco, você lembra, mas na feira você não sabe quem ele é. Isso chama memória contextual, é o contexto. Essa memória é muito importante na hora que a gente vai ter a retrocognição. Você lembra daquela pessoa com um cabelo, não sei como, com uma roupa, não sei o quê. Hoje ela está de mini saia, de não sei o quê, mas é a mesma consciência. Então, isso aí é muito importante. Agora, na efeitologia, você poderia exemplificar quais são os efeitos do psicossoma lastreado na paralucidez? Sim, o psicossoma lastreado é quando você sai com muita energia somática, levando junto no psicossoma, porque ele é um condensador.
A gente sai do corpo para receber mais energia imanente, mas sai do corpo com muita energia orgânica do energossoma. E nesse processo a gente pode aproveitar para fazer assistência. Quando você está fazendo assistência ou doando essa energia que falta a consciência que já perderam o soma e que às vezes ainda não passaram por um período de lucidez chamado segunda de soma, você pode, com o choque da sua energia dinâmica, diminuir aquela carga de energia estagnada que aquela pessoa está e ela recobrar a lucidez. Então, o psicossoma lastreado tem dois efeitos. Um assistencial, pode atender a outra pessoa, mas prejudica às vezes a sua lucidez, porque você está muito carregado de energia daqui e isso ofusca, obnubila a sua rememoração. Agora, no final da primeira linha, na interaciologia, você poderia comentar a interação força centrífuga de atração e força centrípeta de rendição a Verpon? Sim, a força centrífuga de atração está aqui, né? É a segunda? É essa aqui. Final da primeira linha. Ah, tá, já achei. A força centrífuga de atração. A atração pela Verpon, né? Você tem uma atração, ela tem uma carga energética que ela renova você. Por isso que a ideia nova, ela é tão atrativa, ela é tão positiva, ela causa ela é irresistível. A Verpon, ela é irresistível, ela tem essa carga de irresistibilidade atrativa. E a força centrípeta, que te leva para fora, que é a própria realidade dessa verdade relativa, ela leva você para o exterior, em busca daquela experiência. Você vê, muitas dessas perguntas que me foram feitas no dia de hoje se devem a esse tipo de interação. Da pessoa ter vontade irresistível pela pergunta, pela ideia da pergunta, e ela, ao mesmo tempo, ela sentiu uma atração por essa pergunta, e essa pergunta a levar a outros raciocínios, se render a Verpon, a lógica daquilo que foi explicado aqui. Agora, na fatologia, primeira linha, na página 16, você poderia comentar sobre o impacto das obras técnico-científicas pioneiras? Você já comentou um pouco, né? O impacto mas das obras técnico-científicas pioneiras. Essa pergunta, Mara, daquela nossa amiga da Alemanha. Da Alemanha. Então, eu vou citar o exemplo daquele nosso tertuliano ali que falou. Por que que o livro causou, quando ele leu Projeções da Consciência, por que causou nele essa impressão, quando ele leu o último capítulo, ele sentiu um processo energético muito forte. É esse o impacto, porque traz de volta para nós a energia do curso intermissivo. Esse é o impacto. Você lê essas ideias e você fala, mas eu conheço isso de algum lugar, isso me faz muito bem. Por que será? É a rendição a Verpon, que a gente respondeu agora há pouco, e ao mesmo tempo é esse o impacto que causa a energia para nós. Agora, você poderia comentar o silêncio tácito, político-religioso, na ocultação das para-realidades? Quem não conhece, hein? Brasília está aí para não deixar a gente mentir, porque eles querem mentir sozinhos. Veja bem, isso aí é uma condição muito séria. Dulce, onde é que está isso? Qual na politicologia. Na politicologia. Então, veja, sempre foi da política, principalmente da política religiosa, e é da política em geral até hoje, esconder os fenômenos parapsíquicos e as para-realidades. Por quê? Porque ele tira o poder temporal de muita gente. Ele põe as coisas no devido lugar. A pessoa está aqui toda cheia de energia, achando que está abafando. Vamos dar um exemplo clássico. Machismo. O machismo deslocado daquela pessoa que acha que está abafando. Se ele descobre que ele pode nascer na Sicília, mãe de 8 filhos, por exemplo, fazendo macarronada, eu tenho a impressão que o machismo dele vai desaparecer rapidinho, não é? Porque a vida está assim, que ele pode morrer de parto. Opa! Então, esconder a realidade extrafísica é porque ela vai desvendar uma série de situações humanas que vão perder muito do seu glamour, do seu encanto, e vão se tornar até ridículas até certo ponto. Então, sempre foi manipulação religiosa. Outra questão é dos santos. Você encontra o santo extrafísico aprontando alguma coisa. Aquele que foi canonizado, oficial, tudo certinho. E ele aprontando, ele tem uma ficha muito pesada. Você fala, gente, mas como é que esse cara pode ser santo se ele aprontou tanta coisa? Eu que aprontei muito menos, então sou hiper santa.
E aí você vê que tudo isso é meio bobagem. Então, é um tal de ídolo de barro caindo que a gente escuta até o barulho. E é por isso que existe esse cerceamento à informação e à liberdade da pesquisa relativa à projeção consciente. As religiões se dão muito bem com isso. E a palavra místico significa do mistério, que vem de uma coisa que ninguém sabe o que é. Se ninguém sabe o que é, não deve prestar, porque se ninguém sabe, imagina você lá no meio. Então, o ideal é você saber tudo e não acreditar em nada, igual a gente está falando ali. Um pouco de humor, para a gente poder falar desse assunto que já é tão desagradável. Agora, agora é parafatologia, página 17, final da 15ª linha. Você poderia comentar sobre o domínio das energias conscienciais na condição de gazua multidimensional? Ah, sim. Quem não conhece a técnica de domínio das energias não consegue furar o bloqueio extrafísico e energético para ter uma projeção lúcida, não consegue se defender do furto das consciex energívoras que estão por todo lado, as consins e as consciex. Então, a base do conhecimento multidimensional, eu diria também da memória, é o domínio das energias. Porque, a partir disso, ela é uma gazua porque ela abre portas, né? Ela te abre conhecimento, ela te dá um domínio maior daqui, e até para fazer assistência, porque a pessoa que quer fazer assistência e não sabe nada de energia, morre junto com o assistido, dessoma com ele, porque não sabe se defender. Então, a pessoa precisa ter isso para poder ter o limite. Aliás, eu estou escrevendo um verbete sobre isso, chamado limite do assistido. Tem que conhecer a energia para saber até onde você pode ir. Falar nisso, ele pergunta em seguida, você se considera ectoplasta? Poderia nos dizer como conseguiu lidar com essa condição energossomática única? Sim, me considero, não, eu sei que eu sou ectoplasta desde criança, eu tenho uma série de fenômenos de efeitos físicos e materialização, e uma série de outros fenômenos que eu já vivenciei e vivencio. Como é que eu lido com isso? Melhorando o meu nível de cosmoética, senão eu estou roubada. Porque o ectoplasta sem cosmoética, ele é o acidente de percurso a caminho, ele é a tragédia anunciada, ele é o accident proneness, quer dizer, aquele que tem predisposição ao acidente, que ele mesmo doa a energia para os assediadores jogarem em cima dele. Então, ele é um doador espontâneo de energia física que, desequilibrada e sem cosmoética, se volta contra o próprio emitente. Então, essa condição é melhorar a cosmoética e aprofundar o domínio, a técnica, o entendimento, o profissionalismo assistencial. Para isso, a TENEPS é um excelente recurso para a pessoa aprender a domar as energias do ectoplasta, aprender a usar isso de uma maneira modulada, positiva, e tem muitas formas de fazer isso. É dessa forma que eu procuro encaminhar o meu trabalho nesse sentido. Agora, tem um teletertuliano que ele fala assim, ele fez uma pergunta, você já respondeu, e aí ele tem uma outra colocação. Considero você um patrimônio histórico da conscienciologia. Nós também, nós todos. Portanto, estamos todos juntos para fazermos o autorrevezamento. Todos tombados no autorrevezamento do cosmos. Tombado. Só não pode cobrar entrada, tá entendendo? O resto pode tudo, é tombado. Agora, a verbetógrafa Malo gostaria da sua ajuda para entender sobre o caso de sonambulismo do namorado da minha mãe. Há anos ele fica andando pela casa entre meia-noite e 3 horas. Ele já foi nos melhores neurologistas e ninguém descobriu o motivo desse problema. Ele toma remédios fortíssimos e mesmo assim continua andando pela casa. Ele sempre vai em direção à cozinha e come descontroladamente. Outro dia ele sentiu como se estivesse sendo manipulado por uma marionete, chegou a ver as cordas em cima de sua cabeça. Depois, essa mão controlando a marionete solta e ele cai no chão. Puxa. Esse é um caso de semipossessão, parece bem claro, né? Que se ele mesmo já detectou que ele está sendo marionetado, quer dizer, que ele está sendo usado, literalmente, é provocada essa condição nele. Então, existe o transe sonambúlico, natural, orgânico, neurológico, que ele pode ser tratado e tudo mais, em alguns casos, e existe o transe parapsíquico ou a semipossessão
patológica. Então, o remédio, o processo químico, não atua sobre a consciência. Pelo contrário, deixa só a consciência mais vulnerável, favorecendo o controle dessa consciência. O ideal seria, se ele admite, procurar essa condição para uma avaliação parapsíquica positiva e sadia e cosmoética de alguém técnico especializado. Eu recomendaria um conscienciólogo para fazer uma avaliação técnica para saber quem é a consciência extrafísica que o manipula, que ele já detectou. Se você já detectou, você já teve algum nível de assistência, porque só da gente detectar quem está nos incomodando, quem é o intrusor, ou que tem um intrusor no pedaço, nós já estamos recebendo assistência. A segunda assistência que eu vejo que você está recebendo é a informação que você pode passar. Agora, o alvo da assistência, que é ele, pode não aceitar nada disso que você falar. Essa é uma outra possibilidade. Isso também está dentro daquela ideia do limite do assistido. Às vezes ele não quer, ele sabe, mas não quer aprofundar, tem medo, está subjugado. Na subjugação da semipossessão patológica, há um processo já de medo, de temor, de assentimento, de aquiescência, que permite ao outro entrar. Agora, geralmente é uma fissura que nós chamamos de cunha mental. Existe um procedimento, uma forma de ser, uma atitude, um processo ético, algum nível que faz a conexão com a consciência doente e que permite a intrusão. E isso quem vai ter que definir é essa pessoa, se ele estiver predisposto, interessado. Há livros, há literatura séria a respeito disso, eu recomendaria da Conscienciologia. Há verbetes a respeito disso, já que você está interessada também, a gente fala sobre esse tema. Então, você pode abordar essa questão, que é uma questão crítica, ainda desconhecida. Eu estou escrevendo um livro chamado Manual da Labilidade Parapsíquica Criativa. A labilidade é a mudança instável, a instabilidade do humor na pessoa, não só do humor, de ações e atitudes, causado por influenciação extrafísica. Então, nós vamos falar, nesse caso, sobre a semipossessão patológica. É um fato triste, mas é crítico, e ele existe, nós temos que encarar. Claro. O enfrentamento é o ideal. Agora, não esquecer aí da possibilidade de colocar essa pessoa numa TENEPS, né? Não sei se você é tenepsista, mas também não sabemos. Isso ajuda muito, né? E outra coisa, a Ectolab, que é essa associação, ela faz um trabalho de atendimento à distância, de paracirurgia à distância, tem toda uma metodologia para isso. Você pode entrar na internet, Ectolab, tem lá pedidos, você entra pedido de cirurgia extrafísica, se essa pessoa interessada se mostrar realmente favorável a isso, que ela precisa saber, porque tem um procedimento que depende dela, ela poderá ser também ajudada, e na tarefa energética pessoal assistencial, o nome, o endereço, a idade e o caso da pessoa. Exatamente. Agora, professora Malu, no final da 6ª linha, a demarche exitosa da Conscienciologia tendo a projeciologia na condição de arauto. Você poderia desenvolver? Eu comentei isso no início aqui do nosso trabalho, mas o arauto é aquela pessoa que toca aquela corneta e vem falar, senhor e senhora fulano de tal. E no caso da conscienciologia, primeiro veio o fenômeno, depois veio o agente do fenômeno, que é a consciência. Então, primeiro se estudou o fenômeno, a projeciologia. Através da projeciologia, se percebeu a existência da consciência, daquele que é o protagonista do fenômeno. E assim, essas ciências foram adiante. Então, um veio porque está mais ao alcance de todos, o fenômeno da projeção, para o entendimento da sua intraconsciencialidade, da sua vida íntima, da sua existência na condição de consciência. Agora, na fatologia, página 16, na primeira linha, você poderia falar sobre o impacto das obras técnico-científicas pioneiras sobre projeção da consciência nos projetores intermissivistas? Sim, as obras fazem isso até hoje. Além do Projeções da Consciência, que é o incunábulo projeciológico, o berço, a origem de tudo isso, os livros de conscienciologia em geral causam esse impacto nas pessoas. Os livros de conscienciologia, eles desvendam um universo intraconsciencial que até então estava oculto, que as pessoas desconheciam, que não havia uma literatura sobre isso. Além do fenômeno, nós estamos estudando o agente, o protagonista do fenômeno, em alto nível. Então, é a autopesquisa científica. Para isso, você precisa de uma cultura parapsíquica. A cultura parapsíquica leva a pessoa à autopesquisa científica. E é isso que nós queremos dizer com essa expressão. Malu, nessa linha do que você acabou de falar aqui para nós, na página 18, binomiologia,
Eu queria que você aprofundasse a relação do binômio autolucidez, autorrememoração. Sim, a pessoa, se está muito lúcida extrafisicamente, ela tem que contar com a barreira que ela vai atravessar. Não é só a barreira do som, é a barreira da vigília física, da hipnopompia, o retorno à vigília. Essa pessoa vai ter que contar com isso. Então, ela tem que usar alguns artifícios extrafísicos para ela conseguir, além de lúcida, ter lembrança aqui. Ela pode usar ganchos de coisas que ela não vai esquecer. Ela pode repetir isso extrafisicamente para não esquecer. Eu tive essa semana, como eu disse, escrevendo esse verbete e vindo aqui defendê-lo essa semana, eu tive muitas projeções, bem lúcidas. E uma delas envolvia algumas pessoas aqui da CCCI, e havia também uma transfiguração e um processo de retrocognição naquela projeção. E o que foi o elemento para mim, o fio condutor da memória para mim, foram os trajes daquelas pessoas que eram roupas usadas em Veneza. Eu vi pelas cores, pela passamanaria que tinha em volta da roupa, o tipo de roupa que elas estavam usando, elas se transfiguraram com aquelas cores e aquilo depois voltou a desaparecer. Mas o fato, como eu sou interessada nisso, trajes retrocognitivos, eu tenho interesse e uma cultura relativa sobre isso, porque estudo isso há muitos anos, não é de agora, tem mais de 30 anos que eu estudo e pesquiso essa área. Então, aquela indumentária, para mim, foi muito chamativa, porque eu me lembrei a partir daí. Quando acordei, me lembrei o que tinha acontecido em função disso. Então, você ter ganchos mnemônicos extrafísicos, didáticos, para você ter lembrança, tem que ser coisas do seu interesse. Eu uso essa condição para não confiar só na autolucidez extrafísica, que você pode ter uma projeção super lúcida e aqui não lembrar de nada. Ou até ter uma memória tardia a partir de um gancho, num outro dia, numa outra situação. Tá. Eu achei interessante, você falou da Itália, e me chamou a atenção, em estrangeirismologia, que você trouxe alguns neologismos italianos. Eu trouxe 2 neologismos italianos. Eu tenho. Eu estou na fase italiana. É belíssimo. Igual o Picasso estava na fase azul, na fase rosa, eu estou na fase italiana. E aí, uma última pergunta é sobre a sua relação, ainda em binomiologia, o último binômio que você colocou ali. O binômio vida intrafísica, vida extrafísica. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação de viver mais extrafisicamente, né? Isso exige aquela organização que eu comentei. Quando a vida da pessoa vai ficando mais organizada, isso se dá geralmente a partir, deve-se dar, precisa-se dar a partir pelo menos de 5 décadas de existência, para a pessoa já estar com a vida mais assentada, ela consegue fazer esse binômio sem muito hiato, sem muita segmentação. Aquilo fica mais tranquilo. O mundo projetivo, o mundo extrafísico, o mundo das vivências assistenciais parapsíquicas. Então, a TENEPS, por exemplo, eu sou praticante da TENEPS, dia 6 de janeiro, agora próximo, eu tenho um vintênio da TENEPS. E a dinâmica parapsíquica mesma eu frequento há 9 anos. E trabalho nela, vamos dizer, no trabalho mais de epicentro há 2 anos. Eu acho que isso vai emendando a vida humana, a vida extrafísica, e vai tornando tudo mais fácil. Eu gostaria de comentar também na minha megapensenologia, tem o Projecto Ergo Sum, que nessa hora aqui a gente está contrariando um pouco Descartes, apesar de toda boa vontade e boa intenção dele, que teve a experiência da teoria dele a partir de 3 sonhos lúcidos, isso está nas biografias dele, foi aí que ele teve essa experiência com 3 sonhos lúcidos, René Descartes, e que ele só falou do cogito ergo sum. Eu estou falando do Projecto Ergo Sum. Quem se projeta realmente existe. Quem pensa pode deixar de existir daqui a pouco, que pode estar obnubilado, dessomar e nem saber que dessomou, mas quem se projeta sabe que está lúcido. Muito bem, pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, professora Malo, aguardamos os próximos verbetes e vamos aos nossos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 32 perguntas online. Para hoje, temos 3 recados. Cleverson, Seminário de Pesquisas da EPL. Rose, Técnica de mais um ano de vida. Cida, CAEC, Debate.
Boa tarde a todos. O IPC tem a alegria em convidar a todos para o seminário de pesquisa da EPL de 2014, que ocorrerá nesta sexta-feira. A EPL é a Escola de Projeção Lúcida e os trabalhos apresentados serão das pesquisas realizadas pelos alunos durante o curso. Os temas das pesquisas são o seguinte: projeção lúcida e traços conscienciais, limpeza energética, memória e recuperação de côns do curso intermissivo, discernimento no intra e extrafísico, identificação e qualificação de técnicas facilitadoras da projeção de consciência contínua. O seminário ocorrerá nesta sexta-feira, às 19 horas, na sala do IPC, em Foz do Iguaçu, que fica na rua Rui Barbosa, 820, sala 804. Para maiores informações, ligue para 2102 1448. Contamos com a presença de todos. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o Laboratório Grupal da Técnica do Mais um Ano de Vida. Esse é um curso que tem a duração de 1 ano, dividido em 4 módulos. Módulo 1, Momento da Megadecisão. Módulo 2, Correção de Rota. Módulo 3, Automotivação Racional. E módulo 4, Meta Existencial Final. No módulo 1, nós vamos contar aí com a participação da nossa verbetógrafa, a professora Malu Balona, que ela vai falar sobre a importância dos registros. Bom, maiores informações e inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652 e pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde. O CAEC Debate convida a todos vocês para, no próximo domingo, de 15 às 17 horas, assistirem e vir debater conosco sobre dinheiro e proexis, e a professora será Cida Polastri. Nesse próximo domingo, já falei, às 15 horas, será na sala do anexo ao restaurante, do CAEC. Obrigada, contamos com todos vocês. Para amanhã, teremos o verbete Autohistoriografoterapia, na especialidade Historiografoterapeuticologia, da verbetógrafa Milena Mascarenhas. Boa tarde a todos.